consideração o tempo da ignorância. Porém, ele pede a todos que em todo lugar se arrependam. Porque, igreja, o que vai contar diante de Deus realmente é o arrependimento. A Bíblia fala que muitos naquele grande dia diante de Cristo, antes de dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome expeli demônios, em teu nome profetizei, Jesus falará o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, nunca vos conheci. Ou seja, eu posso estar aqui falando de Jesus Cristo, eu posso estar muitas vezes aqui na frente louvando: o Senhor é meu, eu sou de Cristo, Cristo é meu, louvado seja Deus, aleluia. Mas no reino espiritual eu posso nunca ter sido conhecido diante de Deus. Amém? É sério. Não, mas eu estou na igreja, eu vou para a igreja constantemente, estou na igreja, eu estou salvo. Ou seja, a Bíblia fala: não devemos deixar de congregar como é de costume de alguns. Ou seja, o congregar faz parte da palavra. O congregar faz parte, mas o congregar em si também não salva. Porque o fundamento maior de nós congregarmos é vir para a casa de Deus e ouvir a palavra. Ouvir o Evangelho, mas não é somente ouvir, mas também guardar e praticar. Não foi o que o salmista falou? Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no coração. Para quê? Não pecar contra ti. Ou seja, Davi, ele falou que ele guardou a palavra no coração, querido. Por que Davi guardou? Ele fala que guardou no coração. Porque a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala assim: tudo aquilo que tiver que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Ou seja, a Bíblia fala que do coração do homem procede o quê? Os homicídios, assassinatos, todas as espécies de males vêm do coração do homem. Porque a palavra do Senhor fala que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer? Ou seja, o homem, ele só conhece aquilo que verdadeiramente está nele pelo próprio Espírito do homem. Porém, Deus, ele sonda e esquadrinha a mente e o coração de cada ser humano. Ou seja, ninguém se esconde diante de Deus. Nós não podemos esconder as nossas obras diante do Senhor, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia nós iremos prestar conta. Amém? Vamos dar sequência aqui no versículo 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo, em Jesus. Ou seja, aqui no versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, não aprendeu o quê? Jesus, o que Jesus ensina? Jesus ensina alguém a matar? Jesus ensina alguém a traficar? Jesus ensina alguém a trair a esposa, a trair o marido, a falar palavrão? Não. Ou seja, Jesus, ele só ensina aquilo que realmente é justo, aquilo que realmente é para edificação. Aí ele fala no versículo 20: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele realmente é a verdade. Lá em 2 Coríntios 13, 8 diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, o que vai prevalecer diante de Deus é a verdade dele. Não é a verdade do homem, não é a verdade do governo, não é a verdade dessa terra, porque nessa terra não há verdade. Aleluia. Nessa terra, nesse mundo não há verdade. Você vê como está tão banalizado o mundo, que as pessoas, até mesmo para dizer que servem a Cristo, hoje você vê, igreja, que existe igreja para todo gosto. Se você gostava do mundo de funk, tem igreja para funk, funkeiro. Gostava do pagode, tem um pagode gospel.
antigamente ia pro show do Amado Batista, né? Mas você vê que muitas vezes tiraram somente aquelas palavras, muitas vezes melancólicas ali, ou muitas vezes aquelas palavras tortas ali de traição, disso, daquilo. Mas o ritmo é o mesmo. O gingado ali é o mesmo. Ou seja, só mudou as palavras, tirou a palavra de alguma coisa do mundo, coloca alguma coisa ali falando de Jesus, mas e o velho homem não morre? Aleluia. O velho homem, muitas vezes você está ali ouvindo, tá aqui, vamos pôr um pagode gospel aqui, começa a tocar ali os pandeiros, começa a tocar o cavaquinho, começa ali o ritmo de pagode, o pensamento do homem vai lá, nossa, aquele tempo que eu estava nas rodas de samba, eu estava nos pagodes da vida. Ou seja, igreja, tem que ser novos atos, novas atitudes, novos pensamentos, novo modo de agir. A Bíblia está falando aqui, quem faz essas coisas são os gentios, ou na ignorância dos seus pensamentos, do seu entendimento. Ou seja, quantos estão aí fora nessas práticas, que Deus pela misericórdia vai chamar para o seu reino? Quantos estão aí fora, que pela misericórdia, antes de chegar ainda nos caminhos do Senhor, vão ser salvos? Ou seja, Jesus Cristo, Ele tem o céu para todos. A Bíblia não diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos? Amém. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Eu pergunto para os irmãos, como se chegarão ao conhecimento da verdade? Por meio de quem? Da igreja, por meio dos santos, por meio daqueles que professam servir a Jesus Cristo. A Bíblia não diz que nós somos o sal e a luz do mundo? Ou seja, quando nós vamos ali nos arrumar para vir para a igreja, você coloca sua roupa, você vai na frente do espelho. Se o seu espelho estiver embaçado, sujo, alguém vai ver alguma coisa? Não. Deixa eu ver como está meu cabelo aqui. O espelho está todo sujo. Não dá para ver nada. Ou seja, assim somos nós. Se nós somos o espelho para as pessoas de fora, as pessoas têm que olhar em nós e ver o brilho de Cristo. Ver o brilho da palavra. Ver verdadeiramente Jesus Cristo resplandecer em nossos rostos. Para que assim, verdadeiramente, Ele possa ser engrandecido através daqueles que estão lá fora por meio das nossas vidas. Mas se muitas vezes eu estiver fazendo a mesma prática que o ímpio faz, que aqueles que estão lá fora faz, como que o nome de Cristo será glorificado? Pelo contrário, muitos irão olhar e irão taxar ainda, é para ser crente desse jeito. Prefiro estar bebendo minha bebida, minha cerveja, prefiro estar com meu cigarro. É perigoso ir para o céu melhor do que esse aí, que está com a Bíblia embaixo do braço. Como é que a Bíblia fala que o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios por causa de quem? Por vossa causa. A Bíblia fala que o nome de Cristo é blasfemado. O nome de Cristo é taxado muitas vezes por aqueles que estão dentro da igreja, que são diz que professam ser servos do Senhor, irmãos. Porque a Bíblia diz assim que antes melhor nem conhecer do que conhecer, retroceder e voltar para trás. Ou seja, começando naquele vigor, naquele fervor, não, eu sou de Cristo, vou buscar a Deus, essa é a verdade, esse realmente é o caminho. Mas muitas vezes Deus permite ali, já vi muitas vezes os ventos, soprar os ventos sobre as nossas vidas, vir os dias maus, para provar a nossa fé, para ver se verdadeiramente nós iremos avançar com Ele. E muitas vezes ali, em vez de avançarmos, decidimos voltar para trás, retroceder. Ou seja, o que a palavra do Senhor fala? Que a alma de Deus não se compraz naqueles que retrocedem, mas Deus também fala na sua palavra que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, em meio ao meu perseverar, vai ter luta, vai ter dificuldade. Em meio ao meu perseverar, eu tenho que dar um bom testemunho de Cristo a cada dia no meio dos gentios. Em meio ao meu perseverar, eu tenho que a cada dia, igreja, verdadeiramente entender que o nome que está realmente em evidência não é o nome do irmão Manuel, não é o nome da igreja, o Senhor é convosco, mas o nome que está em evidência sobre a minha vida é o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Amém, igreja? É o nome de Jesus Cristo. Vamos aqui no versículo 23.
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, a Bíblia está falando aqui que temos que nos renovar no espírito do nosso entendimento. Ou seja, que espírito é esse? A minha compreensão, o meu raciocínio, o meu intelecto. Ou seja, a Bíblia fala lá em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a minha Bíblia fala que a nossa mente, ela tem que ser transformada. A minha mente tem que ser renovada. Para quê? Para que eu venha experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós? Que nós sejamos salvos, que nós sejamos livres da ira vindoura. Porque as pessoas hoje acham que Deus é o gênio da lâmpada. Não já assistiram aquele desenho que tem o gênio da lâmpada? Você acha uma lâmpada ali no deserto, você começa a esfregar aquela lâmpada, ali sai um gênio, você tem direito a 3 pedidos. As pessoas acham que Deus é um gênio da lâmpada. Mas até o gênio da lâmpada tem um limite de pedido. As pessoas hoje acham que Deus vai tolerar tudo das pessoas. Veja, Deus, ele é um Deus santo. É um Deus que ele não exige nada mais e nada menos do que realmente o que está na sua palavra. O que ele pede para nós que sejamos santos. Mas santo é somente Jesus Cristo. Não tem como seguir realmente a risca o que Deus deixou. Então, estamos professando com nossos próprios lábios que servimos um Deus injusto. Mas como assim um Deus injusto? Porque Deus irá deixar algo na sua palavra que nós não possamos viver, que nós verdadeiramente com Cristo não tenhamos capacidade e força para viver o que Ele deixou escrito. Porque da minha carne, da nossa carne, nós não iremos viver nada mesmo. Mas se verdadeiramente nós estivermos com Cristo, a palavra dele estiver em nós iremos viver sim, porque é Ele que nos habilita para toda a boa. É Ele que nos habilita. A Bíblia fala não que nós sejamos capazes de coisa boa, porque a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade, igreja, de cada um de nós vem do Senhor. Vem do Senhor, é Ele quem faz, é Ele que opera, é Ele que transforma. Nós não temos nada, igreja. Se nós olharmos para nós, para dentro de nós, no nosso coração, se nós formos sinceros diante de Deus e diante de nós também, nós vamos entender que nós não somos merecedores nem de professar o nome de Deus. Não somos. Muitas vezes eu não tenho muitas vezes nem palavra para a igreja agradecer a Deus. A obra que Deus, pela misericórdia, Ele fez na minha vida. Muitas vezes, meu pai, muitas vezes estava conversando comigo, eu olhava para os olhos do meu pai e eu via ele chorando. Ele olhava para mim: meu filho, eu dou graças a Deus pela obra que Deus fez na sua vida. Porque você era atribulado. Porque, igreja, era mesmo. Eu era tão atribulado, para dar aqui um breve testemunho. Agora estou casado com a minha esposa, ore por ela, não pôde vir hoje, a Délia está com dor nas 2 pernas. Mas outrora eu tive um outro relacionamento. Igreja, no dia do meu casamento com a minha ex-esposa, muitas vezes quando eu dou esse testemunho, as pessoas falam para mim: eu só vi essa história em filme ou em novela. No dia do meu casamento, tudo marcado, tínhamos ganhado, nós congregávamos numa igrejinha aqui na Rosana, nós tínhamos ganhado na igreja tudo,
boa. No dia do casamento, o presbítero lá, foi lá para levar nós no cartório para casar. Eu olhei para ele e falei: olha, Inácio, o nome dele é Inácio, lembro até hoje. Não irei casar. Ele falou: rapaz, vai logo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu vou levar vocês lá, e depois de casar, deixar vocês aí. Tenho outras coisas. Eu falei: Inácio, não estou brincando, não vou casar. E ele brincava muito comigo, eu com ele, e ele achava que eu estava brincando. Aí ele me chamou em particular: que história é essa? Eu falei: Inácio, pode vir o Lula. Nessa época era o Lula era o primeiro mandato dele, nessa época ele era o presidente. Eu falei: pode vir o Lula aqui em casa hoje, com decreto, para mim casar com essa mulher que eu não caso. Por quê? Porque o diabo jogava tanta seta na minha mente. Você vai se enroscar com uma mulher para quê? Tanta mulher aí no seu pé. Você tem mulher para onde você quiser aí, onde você vai, se tem mulher no seu pé, você vai ficar preso a uma mulher? Ou seja, igreja, não casei. Ele viu que era sério, fui lá, falou com ela, foi embora. Eu só fui lá, peguei morava com ela, hein? Peguei duas sacolas grandes, peguei minhas roupas, joguei tudo, joguei tudo lá e fui para casa da minha mãe. Cheguei lá, bati na porta da minha mãe e falei pro meu pai: o meu quartinho ainda está de pé aí? Falei: meu filho, da mesma maneira que você saiu, as portas estão abertas para você voltar. Igreja, dá um testemunho aqui rápido. Foi o último dia, não casei, foi o último dia que eu também bebi. Nesse dia, eu ainda bebi. No dia seguinte, um domingo, ensolarado, subi para cima da laje lá da minha mãe, do meu pai. Peguei 2 blocos, escorei na caixa d'água, sentei, escorei minha cabeça assim no murinho da caixa d'água e fiquei olhando para o céu. E uma voz bradava assim no meu coração: até quando você vai viver essa vida de moleque? É como se eu estivesse olhando para um lado. Eu falei: mas quem está falando? Até quando você vai viver essa vida de moleque? Ou seja, não fui homem, mas depois dessa voz eu tive que ser homem, primeiramente para me consertar com Deus, e até aquela mulher que eu ofendi, pedir desculpa, perdão para ela, e as palavras que eu falei para ela: olha, eu quero me consertar com Deus e com você, se você ainda quiser. Veja, ali, depois de tudo isso, namorando 9 meses ali, sem uma intimidade íntima um com o outro. Para quem já tínhamos intimidade um com o outro, tínhamos um filho, né? E ali, ficar 9 meses ali sem ter relações, e ali casamos, vivemos 6 anos juntos, mas infelizmente depois ela não valorizou. Ou seja, ela viveu a vida dela, está vivendo até hoje, e eu, pela misericórdia, depois de tudo isso, passei mais 4 anos e poucos sem mulher, e Deus preparou pela misericórdia dela, que estamos casados hoje, temos a nossa menininha, a Manuela, e estamos vivendo, igreja. Ou seja, você vê o trabalhar de Deus na vida do homem, você vê o trabalhar de Deus, o quanto Deus ele é fiel. Ou seja, nós não temos nada, porque é Deus quem age, é Deus que faz, é Deus que opera. Mas para isso, o homem tem que dar um passo para Deus. Nós temos que dar um passo para Ele, para que Ele venha agir em nosso favor. A Bíblia não diz: eis que estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei. Ou seja, quem tem que abrir a porta não é Jesus Cristo, quem tem que abrir a porta sou eu. É nós que temos que abrir a porta do nosso coração para que Ele entre, faça morada, que Ele venha ceiar conosco, porque nós viemos a cada dia realmente participar do banquete espiritual que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Amém, igreja? Mais uma passagem rapidamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, só para nós lermos aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vou adiantar aqui até os irmãos acharem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Ou seja, outrora, na nossa carne, nós conhecíamos em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo nós conhecíamos? Um Jesus Cristo que abençoa, que eu no meu pecado, se eu pedir Ele vai me dar. Mesmo no meu erro, Jesus Cristo, Ele ouve a minha oração. Você não ouve muitas vezes essas coisas das pessoas aí fora: olha, eu estou no erro, estou na bebida, mas o que eu peço para Deus, para Jesus, Ele me atende.
Ou seja, é o Cristo, é o Deus que as pessoas conhecem, segundo a carne. Segundo a carne de quem? Do homem, seus próprios entendimentos. O pensamento que o homem tem de Deus é que eu posso andar no meu erro, na minha fala, e Jesus, ele me conhece, ele me compreende, ele vai me atender na hora que eu quero. Ou seja, aí no versículo 17 diz o quê? Alguém pode ler? Está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que tem o sim. Amém, querido? Amém. Assim que se ao fim está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez o que, igreja? Novo. Novo homem, nova mulher, novo jovem, novos procedimentos, novas atitudes. Mas novo no sentido de quê? Será que como Nicodemos falou para Jesus? Como pode um homem velho nascer de novo? Porventura tornar-se-á entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? O que Jesus falou, Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura de Jesus Cristo é nascer do Espírito. É nascer da água, que é confessar os erros, os pecados, ser batizado, e nascer do Espírito Santo de Deus, a cada dia uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso no 18 provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém, igreja? Amém. Hoje nós temos o direito de sermos reconciliados com Cristo, porque Ele nos deu um ministério da reconciliação. Como? Por meio da cruz de Cristo. A Bíblia fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos é o que? Poder de Deus. Aleluia. O poder de Deus é para aqueles que são salvos, que creem, confiam, a cada dia anda na presença do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Só até aqui a palavra e as palmas mais uma vez para o